Bom dia a todas e todos. É um prazer recebê-las para mais esse seminário sobre a regulação da IA no Brasil. O seminário de hoje ele é intitulado Regulação da IA, um balanço do debate recente no Brasil. E ele integra um ciclo que a gente realizou ao longo de 2023, chamado Desafios e Oportunidades da IA, Perspectivas Setoriais. Esse ciclo de seminários ele foi idealizado pelo Observatório da Inovação e Competitividade, que é sediado no Instituto de Estudos Avançados da USP, e só foi possível porque contou com o apoio institucional de uma série de instituições. A primeira delas é o C4AI, USP, FAPESP e IBM. A segunda instituição é a Confederação Nacional da Indústria, que nos ajudou a pensar temas, palestrantes e também a divulgar os eventos. Tivemos o apoio também nesse ciclo do NIC.br e da ABS, a Associação Brasileira das Empresas de Software. Essas instituições nos ajudaram a entender quais temas seriam os mais urgentes para serem discutidos aqui no nosso ciclo de seminários. Ao longo do ano, nós realizamos vários debates, alguns deles discutindo especificamente os desafios regulatórios da IA e outros debates focados em algumas áreas mais específicas, como, por exemplo, os desafios da IA na saúde, os desafios da IA quando usada pelo setor público. É um conjunto de 7 seminários, contando com o evento de hoje, e todos eles estão disponíveis online, ou no site do Instituto de Estudos Avançados da USP, ou no site, ou na página do YouTube do C4AI, USP, FAPESP e IBM. Bom, qual que é o objetivo do evento de hoje? Como esse evento é o último do nosso ciclo, a gente entendeu que seria interessante fazer um fechamento discutindo quais pontos sobre a regulação da IA avançaram desde o nosso primeiro evento. O nosso primeiro evento ele aconteceu em maio, um pouco antes do PL 2338 ter sido publicado. Então, a gente já tinha ali a minuta, né, o que viria a ser a minuta ali do substitutivo do 2338, mas o projeto ainda não tinha sido apresentado, e o nosso debate foi sobre o documento produzido, portanto, pela Comissão de Juristas que deu margem, né, ao PL 2338. De lá para cá, muitos debates foram feitos ali no Senado Federal sobre a regulação da IA, e a ideia do evento de hoje é tentar entender com os nossos palestrantes quais pontos desse debate avançaram, em quais pontos foi possível construir consensos e quais pontos do debate ainda se encontram em aberto. Para ter esse papo com a gente hoje, a gente não poderia ter convidados melhores do que os dois que estão aqui com a gente, que é a Loren Espíndola e o Bruno Bioni. Loren, prazer te ter aqui novamente com a gente, já te apresento aqui formalmente. Bruno, também queria agradecer muito a sua presença. E só para apresentar os nossos dois aqui, antes de passar a palavra para eles, a Loren, ela possui mestrado em Assuntos Econômicos pela Universidade de Bordeaux, MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela FGV e graduação em Relações Internacionais pela Unicelb. Nos últimos anos, ela tem atuado no setor de tecnologia, acumulou experiência na IBM, na Sonda e na Microsoft, com o objetivo de moldar um ambiente regulatório saudável para o crescimento digital econômico, inclusivo e sustentável do Brasil. Atualmente, ela lidera o grupo de trabalho de inteligência artificial e de cibersegurança da ABS, a Associação Brasileira das Empresas de Software. O Bruno Bioni, ele é doutor em Direito Comercial e mestre em Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele é diretor fundador do Data Privacy Brasil e sócio fundador da Bioni Consultoria, advogado e parecerista. Ele foi Study Visitor do Departamento de Proteção de Dados Pessoais do European Data Protection Board e do Conselho da Europa. Pesquisador visitante do Centro de Pesquisa de Direito, Tecnologia e Sociedade da Faculdade de Direito da Universidade de Ottawa. Ele é autor dos livros Proteção de Dados Pessoais, A Função e os Limites do Consentimento e Regulação e Proteção de Dados, o Princípio da Accountability. Ele é membro titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados, como representante titular da sociedade civil, bem como membro da Comissão de Proteção de Dados do CNJ. Por fim, foi membro também da Comissão do Senado Federal de Juristas sobre Inteligência Artificial. Antes de passar a palavra para os nossos dois palestrantes de hoje,
Eu só gostaria de fazer alguns agradecimentos e também contar para vocês como é que vai ser o nosso bate-bola hoje de manhã, nesse evento de hoje. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o professor Guilherme Ariplonski, que é o diretor do Instituto de Estudos Avançados aqui da USP. Sem o apoio do professor Guilherme, esse ciclo de eventos não teria sido possível. Gostaria de agradecer imensamente a Tatiana Fará, da CNI. Agradeço imensamente ao Alexandre, ao professor Alexandre Barbosa, ao professor Demi Guetio e a Graziela Castelo pelo apoio do NIC. E agradeço também a equipe do C4AI, na pessoa do professor João Paulo Cândia Veiga, que está aqui com hoje. Professor João Paulo, se o senhor puder dar as boas-vindas aqui, vai ser ótimo. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com a Loren e com o Bruno. Sejam bem-vindos. Eu falo aqui em nome do C4AI, em nome do grupo que coordena a área de humanidades, a professora Cristina Godoy, o professor Glauco Arbix. É uma satisfação a gente encerrar esse ciclo de eventos nesse momento tão oportuno, né? Que onde está havendo, parece que muitas mesas de discussão do PL, né? Então, acho que não poderia haver um dia mais oportuno para nós promovermos esse debate. Muito obrigado. E só agradecer também o professor Fábio Cosman, que é o diretor do CIFOR, e o Cláudio Pinhanes, que é o vice-diretor. Sem eles também, nós não estaríamos aqui. Muito obrigado. Passo para você, Rodrigo. Bom, então tá ótimo. Bom, só para quem está nos acompanhando, como é que vai funcionar? Inicialmente, a Loren vai fazer uma primeira, colocar os posicionamentos dela, o entendimento dela sobre os pontos que avançaram, os pontos que ainda precisam de debate. E o combinado é que a gente tenha um bate-bola entre ela e o Bruno. Então, a Loren coloca alguns posicionamentos, o Bruno comenta, a Loren coloca outros, o Bruno comenta. A gente entende que, assim, além de deixar o evento mais dinâmico, fica uma discussão mais aberta que, aliás, vai ajudar a refletir o momento em que nós estamos presentemente, que é ainda discutindo os rumos do PL 2338. Depois desse bate-bola entre a Loren e o Bruno, quem estiver nos assistindo e quiser mandar perguntas, por favor, fique à vontade para fazer isso. É só encaminhar a pergunta para o e-mail iearesponde@usp.br. Depois desse bate-bola, todas as perguntas que chegarem por meio do e-mail, eu colocarei tanto para a Loren quanto para o Bruno. Então, bom, sem mais delongas, já feita a apresentação dos currículos, Loren, a palavra é sua. Queria te agradecer mais uma vez por ter topado estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, bom dia a todos. Na apresentação, ouvindo nomes que eu admiro e respeito demais, então cumprimentar todos que viabilizaram aqui essa palestra e parabenizar vocês pela iniciativa. Como o professor João falou, hoje é um dia que está acontecendo vários debates. Isso era um desejo nosso lá no início de toda essa discussão em 2020, que ninguém falava sobre o assunto, achavam que era um tema apenas do setor de tecnologia, e a gente aqui gritando, falando, não, gente, tecnologia é transversal, vai impactar absolutamente todos os setores. E aí hoje, em 2023, finalmente a gente conseguiu chamar a atenção de toda a sociedade, de todos os setores da economia, para a importância desse tema. E, de fato, é um tema que está chamando a atenção de todos, a gente precisa conversar sobre o assunto. Mas mais importante do que isso, a gente precisa estar atento que é um tema global. Não está acontecendo só no Brasil. É um movimento mundial que ninguém sabe a resposta. Tem países avançados numa linha, tem países que são mais abertos, tem países que são mais pró-inovação, tem países que são mais fechados, pensando na regulação pesada, e a gente precisa olhar o Brasil hoje com todas as necessidades e deficiências que a gente tem, também com todas as oportunidades que a gente tem no nosso país gigante, e ver onde a gente quer chegar. O que necessariamente a gente precisa ter como objeto ao se pensar em uma regulação. Então, abro agora só um parêntese para falar de contexto. Eu comentei que a gente está nesse debate desde 2020 com o projeto de lei do senador Stevenson. Foi o primeiro projeto de lei proposto no Brasil. E eu brinco que é o projeto de lei do Fantástico, né? Ele viu uma notícia em 2020 sobre computação quântica e chamou a atenção dele. E aí ele viu inteligência artificial e falou, que bicho é esse? Preciso regular. E fez uma proposta de legislação bem restritiva,
E aí a gente, como setor de tecnologia, foi lá conversar, falou, veja bem, não é bem assim, apresentando contrapontos e tudo, e a gente estava articulado, o projeto já estava com o relator, a gente em contato com o relator, e veio a pandemia. Obviamente, nossos mundos, né, caíram de cabeça para baixo e mudou prioridade. Inteligência artificial não era absolutamente nada, só quem falava à época era o setor de tecnologia, então mudou e nada. Em 2021 voltou o tema, e até impulsionado pela pandemia, porque foi quando a gente viveu um grande boom de transformação digital. É interessante ver isso, né, a cronologia de como é que funciona. Pois bem, 21 veio e aí apareceram vários projetos de lei sobre o assunto. A gente se organizou para conversar, tanto na Câmara quanto no Senado, as duas casas trabalhando com o assunto, e a gente lá, conversando, mostrando exemplos, abrindo as empresas para que tanto os senadores e os deputados conhecessem a tecnologia, porque, gente, é super legítimo, né? O Congresso Nacional, ele queria proteger o cidadão. Então, assim, tem uma coisa que eu não sei o que é e que estão falando que vai roubar o emprego de todo mundo. Então, super legítimo, né? O que impulsionou o projeto de lei é muito legítimo, é o desconhecimento. Então, se eu não conheço, eu tenho medo. Então, vamos regular e restringir isso daqui ao máximo, porque vai ser uma catástrofe, basicamente o exterminador do futuro. A gente foi com um trabalho de formiguinha, conversando com todos, catequizando mesmo, sabe? Mostrando o poder da tecnologia, onde já se usava IA em no dia a dia mesmo, né? Que a gente hoje usa inteligência artificial no dia a dia de forma corriqueira sem nem perceber. E aí a gente foi ganhando espaço, o debate foi aumentando, a gente foi convidando outros setores para participarem, e foi aprovado o PL 2120 na Câmara. E quando chegou no Senado já tinha outros em tramitação ali, e aí foi apensado, né? E aí aconteceu tudo isso, e o senador Rodrigo Pacheco pediu a instalação da comissão de juristas, que é hoje onde a gente está. E foi uma resposta interessante também. Falou assim: olha, esse tema é muito complexo, a gente precisa garantir que o que está sendo feito esteja em conformidade com as demais leis. De novo, super legítimo. Mas tem um grande porém aqui, e com todo respeito aos advogados, eu não me incluo no grupo, mas eu vivo cercada deles. É um tema muito técnico. Eu estou há 5 anos exclusivamente falando sobre inteligência artificial e eu não entendo tecnicamente, eu não sei explicar como funciona cada tipo de sistema de inteligência artificial. São arquiteturas muito complexas a depender do uso. Então, veja, a gente fala tanto da importância do sociotécnico ao se falar de sistema de inteligência artificial. Quando a gente vai pensar em uma regulação, a gente precisa ter não só o olhar, mas as mãos de diferentes pessoas falando para aquilo. Ontem a gente estava tendo uma conversa muito interessante com um professor e ele falou a diferença de explicabilidade e interpretabilidade, mas mostrando em fórmulas. Eu falei, meu Deus do céu, é isso. Né? Ele falou assim, faz sentido ser explicável, óbvio, porque a gente precisa saber explicar o que eu pensei quando eu criei aquele sistema, mas depois a interpretabilidade eu não consigo mais, porque justamente o sistema de inteligência artificial faz o algoritmo ir pensando sozinho, né? Então ele é feito para isso. E por isso é muito importante os princípios, que é o que a gente defende. A gente precisa, sim, ter regras claras, com princípios claros, já pensando em privacidade by design, de uso responsável by design, centrado no humano, quais são os itens de responsabilidade que a gente vai ter, para que depois a inovação possa surgir, para que o sistema possa, de fato, evoluir. Eu gosto muito de fazer uma alusão ao sistema de inteligência artificial como criança. Ele está na primeira infância, a gente não sabe o potencial daquilo, e a gente, como a gente aqui, Estado, professores, academia, empresas, todo mundo tem que ter a responsabilidade de garantir os limites para que cresça com saúde, com responsabilidade, pelo caminho certo, que a gente nem sabe. Se o PL 2120 tivesse sido aprovado no Senado, ou se o 2338 já fosse lei, a gente não teria tido o ChatGPT no Brasil. Porque era um sistema de teste, né? A gente não poderia ter. Então, a gente não estaria participando da conversa do mundo. E o próprio ChatGPT que despertou hoje o debate tão amplo, né? Hoje são 3 debates acontecendo sobre esse assunto. Então, ainda bem que a gente pôde vivenciar isso. Ainda bem que as nossas empresas, pequenas, médias e grandes, estão usando o potencial todo da inteligência artificial para serem mais eficazes, né? Para conseguirem
otimizar a alocação de custo, para conseguir usar o potencial do ser humano naquilo que a gente é melhor, na criatividade, no relacionamento interpessoal, no contato direto. Então, a gente está podendo vivenciar hoje um mundo novo de inteligência artificial, de fato, na experimentação, baseado ainda na autorregulação. E aí eu pergunto, onde está a falha? O que aconteceu de tão grave que não pode continuar assim por mais um tempo e a gente conseguir ver o que está acontecendo no mundo, para que o Brasil não fique isolado, para que não haja uma fragmentação de regulação num tema que é global e internacional. A gente participa, Brasil Nação, participa das discussões da ONU, da OCDE, do G20, do Fórum Econômico Mundial. A gente participa das grandes discussões e fóruns globais que tentam endereçar um assunto tão complexo e técnico quanto a inteligência artificial. E aqui eu não estou eximindo da responsabilidade, é algo que a gente não conhece ainda todo o potencial. Precisam sim ter regras, precisam sim ser estipulados quais são os princípios, quais são os caminhos, mas é preciso ser feito de uma forma flexível, porque é uma tecnologia que evolui a cada dia. A cada dia algo novo acontece. E a gente precisa pensar onde a gente quer estar do lado dessa história. A gente fala de inovação, a gente fala que o Brasil é tão criativo, tanto de oportunidade que tem aqui, e um dos pleitos que a gente sempre fala é: vamos focar em educação. Os empregos vão mudar? Vão, é uma revolução que a gente está falando. A gente tem que preparar tanto os nossos alunos quanto a nossa mão de obra hoje para ser preparada para os novos empregos que vão surgir. A gente precisa falar de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Quando a gente conversa com o Cláudio Pinhanes, com o Fábio também, professor João, é assim, eu não tenho computador capaz de fazer esse cálculo. E aí você pensa assim, fala, gente, então são tantos problemas que a gente precisa resolver, o caminho que a gente precisa pavimentar para a gente conseguir chegar onde a gente quer, a gente tem o potencial. E a regulação precisa apoiar isso, junto com políticas públicas eficazes. E eu falei demais, era para falar pouco, desculpa, Bruno. Imagina, Loren. Bruno, fica à vontade para fazer suas colocações e daí a gente vai fazendo a dinâmica que a gente combinou. Maravilha. Bom, primeiramente, bom dia a todas e todos. Queria muitíssimo agradecer o convite, Rodrigo, e na sua pessoa parabenizar essa iniciativa que também é co-realizada e co-organizada pelo Núcleo de Formação e Coordenação do Ponto BR. Também já fiz parte do time, é um time brilhante. Vocês fazem um trabalho sensacional, excelente para políticas públicas baseada em dados, em evidência, né? Você faz parte do CETIC-BR, sabe muito bem disso, e a gente precisa de cada vez mais pesquisas vindo de vocês e da nossa comunidade para a gente poder ter uma discussão qualificada sobre essas e outras tecnologias de informação e comunicação. Queria agradecer também o convite aqui na pessoa do professor João Paulo Veiga, da USP, do Instituto de Estudos Avançados, e aqui dizer também do brilhantismo desse centro, né, que permite dar vazão e oxigenar também a discussão acadêmica com diferentes olhares e visões, e também fazer aqui uma menção, um agradecimento especial a outros dois professores do IEA, que eu tenho traçado um diálogo muito, muito frutífero, que é o professor Virgílio Almeida e o professor Ricardo Abramovay. E agradecer também aqui é sempre bom compartilhar o espaço com a Loren e toda a turma da ABS e outras entidades associativas que têm feito um debate sempre que possível construtivo e não destrutivo desses e outros processos regulatórios que a gente já viveu no país, e a gente irá certamente continuar vivendo outros, LGPD, Marco Civil da Internet, agora a própria questão de inteligência artificial, e certamente surgirão outros. Eu queria pegar um gancho que foi bem colocado desde a sua fala inicial, Rodrigo, e complementado também pela Loren, porque nesses últimos, digamos assim, 3 anos ou 4 anos, se a gente for pegar assim uma parte onde que a gente ainda estava ensaiando a estratégia brasileira de inteligência artificial, que é importante não esquecer dela, e depois eu vou aprofundar um pouquinho mais esse meu raciocínio. Parece que nesses 4 anos a gente viveu uns 20 anos de complexidade do tema e da discussão. E especialmente nos últimos 2 anos,
a gente tem uma conjuntura política internacional bastante diferente, né? O próprio surgimento do ChatGPT, que foi mencionado aqui, ele inclusive trouxe mais fervidão para a discussão sobre a necessidade de regulação e também de políticas públicas para entender qual que é o posicionamento geopolítico de blocos ou países, né? Então, se a gente for considerar o último mês, a gente teve a Executive Order do Biden e da Kamala Harris, né? Então, os Estados Unidos, que é sempre tido como um país que é muito precaucionário ao se regular, muito pró, digamos assim, inovação, e aqui abrindo e fechando aspas, porque eu acho que mesmo outros países que buscam traçar regras um pouco mais pesadas também são pró-inovação, mas é um movimento muito interessante, porque é uma executive order que tem ali elementos muito duros de direitos e deveres, como, por exemplo, delimitar que tem que ter marca d'água. É uma medida super prescritiva. Talvez não seja a melhor possível e de todas. A gente pode até analisar isso criticamente. Mas tem um movimento muito forte, que é os Estados Unidos tentando também pautar a questão da regulação para além de soft law. Tem as declarações da Unesco, que foram atualizadas, a própria OCDE, a União Europeia agora está indo para a parte final, né, com algumas possíveis modificações nas regras previstas para as IAs fundacionais. O G7 soltou a declaração de Hiroshima e faz ali um movimento também muito interessante de pensar em quais são os desdobramentos ambientais, societais, que eles chamam, né, da inteligência artificial. Então, eu acho que, assim, olhando para esses 2 anos, com certeza, se a gente tivesse, por exemplo, aprovado o 2120, que é um projeto bastante principiológico, ensaísta, quase como se fosse de diretrizes, para o cenário que está se desenhando para os próximos anos e que está se desenhando já nos últimos 2 anos, o Brasil provavelmente teria uma lei que não seria interoperável com o que o restante do mundo está discutindo. Essa é a palavra-chave nos fóruns de policy internacionais. A gente precisa ter uma lei que seja interoperável, buscar interoperabilidade regulatória. E aí está havendo um amadurecimento de que sim, que a gente precisa ter princípios, mas a gente precisa ter um mínimo de como que eles serão procedimentalizados, para eles ganharem vida, né? E aí o PL 2338, ele trouxe para um outro extremo, para um outro lado, onde que ele procura estabelecer quais são esses direitos e deveres. Obviamente que de um ano para cá tem bastante espaços de melhoria e que a gente espera que o substitutivo que vai vir a ser apresentado pelo senador Eduardo Gomes possa ir nesse sentido. E aí eu gostaria de destacar mais 2 últimos pontos para a gente poder esquentar mais aqui o debate, fazer um exercício mais dialógico. É interessante notar como que a proposta regulatória brasileira tem sido lida para fora do país. Então, por exemplo, a gente recebeu aqui um professor italiano, o professor Alessandro Mantelero, que fez todo o trabalho junto ao Conselho da Europa, fez todo o trabalho junto ao Parlamento Europeu, principalmente na parte de avaliações de impacto, e abre aspas e fecha aspas, ele disse com todas as letras, olha, os europeus precisavam também olhar para a experiência brasileira, como já tem olhado desde o Marco Civil da Internet, a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas, sobretudo, para o que eles estão propondo em termos de uma regulação sobre inteligência artificial. Tem muita coisa aqui sofisticada e que muitas vezes a gente atravessa o Atlântico para ir conversar com os canadenses, com os estadunidenses, mas eu estou vendo aqui que tem coisas muito, muito, muito interessantes sobre o projeto brasileiro, como, por exemplo, ser uma lei que procura realmente conciliar uma abordagem baseada em risco e baseada em direitos, né? Então, o projeto de lei, o 2338, que hoje talvez um possível texto base para se discutir, ele avança em princípios super importantes para a realidade socioeconômica brasileira, de você pensar não apenas a discriminação direta, intencional, mas a indireta, que é justamente onde está o grande gargalo de sistemas de inteligência artificial que às vezes reforçam, né, práticas discriminatórias, e aí os casos são super emblemáticos, desde processos seletivos até mesmo no campo da segurança pública com a adoção de reconhecimento facial. E a outra coisa que também foi destacada por esse e outros pensadores e outros intelectuais, outros burocratas da regulação, também esse aceno
de que o PL 2338 pode sim ser melhorado, mas ele já vem com um cenário que é de corregulação, não é autorregulação pura e nem é uma regulação monopolizada pelo Estado. É aquilo que os teóricos, principalmente do direito, vão chamar de um direito proceduralizado. Ele procura mais gerar procedimentos no sentido de produzir conhecimento para que essa regulação ela pode ser talhada ao longo do tempo. Então, explico. O projeto de lei que hoje está em debate, o 2338, que é de autoria do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, isso tem um peso político também muito importante, ele vai traçar, sim, listas exemplificativas daquilo que seriam as IAs de alto risco, mas ele sempre vai abrir espaço para que, a posteriori, essa lista possa sempre ser revista e que você tenha um encaixe dinâmico desses sistemas de alto risco, que podem ser hoje de alto risco, amanhã de baixo risco e vice-versa, né? Uma vez de baixo risco também pode ser classificado como de alto risco. Então, a gente está nesse cenário, e aí eu acho que a fala do senador Eduardo Gomes logo na abertura dos trabalhos foi muito feliz, porque ele fez um puxão de orelha, por assim dizer, em todos nós, porque o texto apresentado pela comissão de juristas, como a Lauren bem ressaltou, foi de um ano atrás, praticamente, né? E em quase um ano teve muito pouca sugestão de um debate construtivo em cima do texto, não de um imobilismo, não queremos regulação, mas como vamos fazer, né? E acho que é esse o cenário que está se avizinhando, assim, a gente tem visto algumas contribuições de todos, né? Governo, setor privado, sociedade civil, que ainda faz uma crítica pela crítica, e não é esse tipo de crítica que a gente precisa realmente de uma sugestão assertiva de como que o texto pode ser melhorado, mas que já vem avançando nesse sentido. E aí, no segundo bloco, eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais em quais seriam essas possíveis melhorias, porque é esse o tipo de debate que a gente precisa. E, de novo, e aqui eu encerro a minha fala inicial. Hoje, me parece, olhando para esse cenário, e, enfim, desde o Executive Order que a gente viu recentemente até as questões da OCDE, que o texto, que é base para a gente atingir uma interoperabilidade regulatória, de novo, ele não é perfeito, mas o texto base para atingir uma interoperabilidade regulatória é o texto que hoje é de autoria do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, porque sim, ele avança numa linguagem de princípios, de diretrizes, ele procura assegurar direitos e deveres de como que isso será operacionalizado, e ele afirma, sobretudo, uma posição de humildade e de ignorância do próprio direito, onde que ele vai precisar ser proceduralizado, com espaços de diálogo e de oxigenação por parte de quem faz parte dessa cadeia de valor e por parte de quem é impactado, para que quem vier a regular e quem já regula fazer isso de maneira mais eficiente, mais legítima, né? Então, o projeto de lei, ele vai nesse sentido, ele procura criar esses espaços ao prever, por exemplo, avaliações de impacto algorítmico, bases de dados que iriam coordenar esses esforços que hoje estão fragmentados em diversas agências reguladoras setoriais e, sobretudo, trazendo dever para a prestação de contas, não apenas para os agentes econômicos, mas, de novo, para quem vai fazer essa regulação. E aí, se a gente conseguir não apagar o debate de política pública da retomada da estratégia brasileira de inteligência artificial, que hoje está sendo um pouco esquecida, e a gente tem que cobrar o governo executivo sobre isso pelo debate que está sendo feito no legislativo, parece que a gente pode ter um caldo interessante, onde que, inclusive, o Brasil ele pode ter um papel geopolítico primordial, como, por exemplo, recebendo o G20 no ano que vem, dizer, aqui tem uma proposta que é brasileira, interoperável com o restante do mundo está fazendo, e aqui tem uma estratégia brasileira, mas que é interoperável com o que o restante do mundo está dizendo, e esse é o nosso cartão de visitas para pensar esses processos, sobretudo, que estão acontecendo a nível global. A gente não pode esquecer, inclusive, que a ONU tem, inclusive, pensado numa agência internacional sobre isso. E aí, a gente é a favor ou contra? A gente tem que pensar, inclusive, qual é a correlação de forças nesses espaços multilaterais. Lauren, por favor, ficar à vontade. Eu fico aqui no silêncio só falando. Bruno,
é isso mesmo, assim, os Estados Unidos deram essa resposta, as empresas participaram, então sim, tem algumas medidas, né, até de demonstrar antes, abrir para o governo o sistema antes de colocar a público, são medidas que eles colocaram ali, que de fato são um pouquinho mais restritivas, mas que, enfim, será que é o caminho certo? Não sei, né? A gente não tem essa resposta. Mas indo direto para os pontos que a gente entende que poderiam ser de melhoria, uma definição, né? A gente fala de uma lei interoperável, a gente está super alinhado, é isso. Todo mundo aqui quer o mesmo para o Brasil e para as nossas empresas. Então, a gente precisa ter uma definição global de inteligência artificial, né? O Brasil já é signatário, já aceita a definição da OCDE, que não é a melhor do mundo, mas a gente precisa ter uma que todos entendam a mesma coisa, senão um produto aqui vai ser uma coisa, nos Estados Unidos vai ser outra, no Chile vai ser outra e assim por diante. A definição da cadeia de sistema de inteligência artificial é muito mais complexa do que colocado ali. E isso traz muito viés da própria LGPD, que tenta enquadrar todo mundo num quadradinho. A gente está falando de uma arquitetura mais dinâmica, que isso precisa estar, sim, previsto numa regulação, porque nem sempre eu vou ter um operador, um agente, a gente pode pular etapas, ou uma mesma, né, uma mesma etapa podem configurar duas, enfim, é muito mais complexo do que isso precisa ou estar contemplado ali, ou simplesmente né, deixar passar e caso a caso. Um outro ponto, que é o polêmico, né? Eu não acho que uma nova agência reguladora seja necessária. Não acho que uma única entidade vai ser capaz de olhar para todas as necessidades de todos os setores. E faz muito sentido a gente continuar num approach descentralizado, como já é hoje no Brasil, né? A Anvisa já regula sistemas de inteligência artificial para a saúde, a ANAC para a aviação, o MAPA para a agricultura e assim por diante. Porque é muito técnico, de novo. A gente está falando que o sistema de IA é técnico, mas imagina um sistema de IA técnico como é num setor muito específico, como a saúde, como o agro. Então, eu acho que faz mais sentido, é mais fluido, né? A gente não consegue nem fazer as nossas agências, que já são específicas e setoriais, conseguir trabalhar. Imagina criar mais uma para um tema tão complexo como esse. E aí sim faz sentido a governança. É um ponto que o 2338 trouxe, que é fundamental. Sem governança, nada acontece, né? Não precisa ser uma governança rígida e formal, com a necessidade de contratação de uma pessoa específica para isso. Hoje tem vários estudos, tem inclusive um estudo da FGV falando de comitês de ética, governança orgânica dentro da empresa. Isso é fundamental. A gente só consegue manter um olhar responsável, focado na ética, se a gente tiver uma governança bem estruturada. E bem estruturada não precisa ser formal, que envolva custo. Ela pode ser uma coisa orgânica dentro da empresa. O regime de responsabilidade, aqui eu vou fazer um paralelo com a abordagem de risco. De fato, o 2338 traz a abordagem de risco. Um ponto de melhora que a gente entende ser necessário é a melhor definição do que é alto risco. Ele precisa estar muito bem definido o que é alto risco. Não é um sistema de IA usado para a saúde, não. É um sistema de IA usado para definição de diagnóstico de imagens iniciantes. Precisa, o quanto mais bem definido, melhor, porque eu vou ter uma base para poder definir o que vai vir depois, né? E aí o modelo do NIST de alto risco é um excelente exemplo, que está sendo amplamente usado, porque ele é flexível, ele é bem detalhado, ele demonstra como que as empresas podem se preparar, e porque, se bem definido, depois a gente consegue seguir. Então, é muito importante estar muito bem detalhado o que é o alto risco, para a gente conseguir depois ver aquele sistema que a gente não faz nem ideia de que possa existir e conseguir colocá-lo ali. E o regime de responsabilidade baseado em risco é algo, sim, que a gente defende, mas não... O que faz sentido, desde o início, é não regular a tecnologia em si, mas o uso. E cada uso de sistema de IA é único e específico. Eu posso ter o mesmo sistema de IA sendo usado para diferentes setores e para diferentes finalidades. Eu não posso generalizar um sistema de responsabilidade para todas as IAs de alto risco, não faz nem sentido. Ser alto risco é um dos pontos, mas eu preciso olhar o uso dela.
né? E porque cada tipo de uso vai ter todo para trás, né? Um tipo de dado que foi usado, vai ter um caminho de explicação, enfim, é muito específico. Então, não dá para a gente olhar o sistema de inteligência artificial como um todo, infelizmente, não. Então, quando a gente fala de responsabilidade, e sim, é um ponto que a gente defende, precisa sim trazer responsabilidade, porque o que a gente quer é que todos sintam confiança em utilizar as aplicações de IA para que a gente possa usar o máximo possível. Só que faz sentido a gente olhar o uso, caso a caso, e aí adequar a responsabilidade conforme aquele caso. Eu acho que eu já falei demais, mas os pontos que eu anotei é isso, Bruno. Aí, Bruno. Obrigado, Rodrigo. A Lauren trouxe É, vários pontos aqui, o debate vai ser bom. eu acho que a gente precisa de espaços como esse, porque, enfim, isso também nos leva para um lugar de síntese, né, e de possíveis denominadores comuns, né? Eu listei aqui alguns pontos que a Lauren trouxe. A gente tem visto contribuições construtivas, de novo, em cima do texto, para a melhoria dele, e que eu estou super de acordo. Inclusive, foi um debate muito forte que teve dentro da comissão de juristas, mas naquele momento a gente acabou optando por deixar algo mais simplificado, justamente porque a gente sabia que teria uma tramitação no Congresso Nacional, que seria oportunidade para isso poder ser melhorado. Cadeia de atores. Os modelos de IAs fundacionais, eles foram um grande teste de estresse para as regulações então pensadas, né? Tanto que a União Europeia acabou adotando uma cadeia de atores que ela é bem extensa, acho que, salvo engano, são 5, né? Que vai desde importador, etc. Eu não sei se a gente deve necessariamente seguir esse modelo europeu, mas com certeza não ficar nos dois que hoje estão no projeto de lei de autoria do Rodrigo Pacheco, talvez mirando em algo que possa ser pelo menos de 3 agentes, né? O fornecedor, o desenvolvedor e o aplicador, até para não confundir com as nomenclaturas trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Porque, de fato, você vai ter aqueles modelos de IAs fundacionais que vão gerar as IAs de downstreams, né? E isso mexe, bagunça com toda a cadeia de valor, mas também de alocação de responsabilidades, né? E aí acho que esse é um outro ponto. Tem ali uma possível melhoria de melhor alocar quem é obrigado ao quê. Porque como o projeto de lei ele acabou focando em 2 agentes, ele acabou fazendo uma alocação sempre universal, né, flat, né, para esses agentes. E agora talvez a gente possa trabalhar com uma coisa que seja mais granular. E também, lembrando, não vai dar para ser super prescritivo, então também fazer essa delegação a posteriori. E aí depois a gente pode falar um pouquinho mais do que seria essa delegação a posteriori e como que isso poderia acontecer. A questão de taxonomia de risco. Eu acho que também esse é um outro ponto relevantíssimo, porque, primeiro, a lista que está colocada lá é uma lista exemplificativa, ela não é taxativa, porque senão ela seria muito rígida. E da maneira como que foi estabelecido ali alguns exemplos, né, para começar uma discussão já com o mínimo de segurança jurídica, alguns incisos acabaram, talvez, por colocar todo um setor num cenário de alto risco, e acho que isso pode ser melhorado. Por exemplo, o da saúde é um deles, né? É óbvio que um sistema de inteligência artificial, esse não era a intenção, porque tem um parágrafo que delimita que isso poderia ser melhor granularizado a posteriori pela uma autoridade reguladora, né? E aí depois a gente vai falar quem que seria essa autoridade reguladora. Mas, de fato, talvez IAs relacionados à saúde, vírgula, que tem um potencial risco à integridade física, né? Porque se você tem uma IA que simplesmente está, sei lá, ajudando num determinado tipo de leitura de raio-x ou de diagnóstico, talvez ali você não teria o mesmo risco de que um procedimento cirúrgico, enfim. A gente pode pensar nesse sentido. A própria questão da administração da justiça, né? É muito diferente uma IA que vai simplesmente fazer a classificação temática para automatizar isso, já acontece a distribuição de processos, e aquela que vai ajudar um determinado magistrado ou magistrada a tomar uma decisão
seja ela na justiça civil, de uma ação indenizatória mais simples, ou eventualmente no campo da justiça criminal, por exemplo. São riscos muito distintos, diferentes. A própria questão de infraestrutura crítica, né? Também a gente tem visto, enfim, desde as hidrelétricas, passando pela infraestrutura de telecomunicações, que você também tem usos muito distintos de IA. E aí também talvez caberia uma modulação aqui para que não todo setor e não todo tipo de uso de IA automaticamente fosse encaixado como de alto risco. Ao mesmo tempo, a gente viu que alguns desses exemplos eles acabaram atingindo um grau de possível consenso, né? A própria questão do reconhecimento facial, o tratamento de dados biométricos no campo da segurança pública é uma coisa que, enfim, alcançou relativo consenso e acho que talvez se mantenha do jeito que está. A própria questão também da vulnerabilidade cognitiva de crianças e adolescentes, né? Essa é uma questão muito importante, principalmente porque, de acordo com a Constituição, eles detêm prioridade absoluta, e aí, nesse sentido, também me parece que ali tem um relativo consenso nessa lista de exemplos. E aí, a questão do risco, como eu mencionei anteriormente, o PL 2338, eu acho que ele até traz mais segurança jurídica do que o 2120, porque ele, de fato, estabelece elementos para que essa análise possa ser feita. Então, ele traz critérios quantitativos e qualitativos. Talvez o próprio deslocamento de dados biométricos, não como uma categoria de risco em si, mas como um dos elementos, ao invés de ele ser tratado no artigo 17 para o 18, seja um deles. E aí, isso vai desdobrar algo que talvez hoje seja um dos grandes dilemas, que é quem vai regular ou vai definir ou vai estabelecer essa taxonomia de risco, né? Que é o projeto que veio da Comissão de Juristas e hoje é do senador Rodrigo Pacheco, não poderia, digamos assim, avançar naquilo que a Constituição veda, né? O Legislativo não pode criar um órgão regulador e aumentar despesas, né? Isso é de iniciativa do próprio Executivo. E aí aqui me parece que também talvez não seja o caso de criar uma nova agência reguladora, mas aqui é importante refletir. Tem muitos países que estão tomando esse caminho, né? O próprio Reino Unido, que enfim inclusive tido como um dos super pró-inovação, ele decidiu criar uma nova agência reguladora. A Espanha a mesma coisa. Então, assim, eu não queria minimizar a quantidade de países importantes dentro da geopolítica que estão tomando essa decisão. Ao mesmo tempo, a gente sabe como que o cenário brasileiro ele é um cenário muito diferente desses países. Basta ver toda a luta que foi para conversão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais em autarquia, né? Então, enfim, é uma escolha política que a gente tem que fazer de acordo com a nossa realidade. E aí talvez, enfim, verificar uma autoridade e que tem que ser de administração pública indireta para ela poder ter autonomia, né? Porque se for alocada em um ministério ou algo do tipo, a gente sabe que isso é prejudicial para uma política de Estado e não de governo, né? Se a gente vai fazer essa escolha, verificar qual que é aquela autoridade que tem um mandato mais transversal e não setorial. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, o próprio CAD, enfim, tem algumas possibilidades. E aqui eu tenho uma opinião mais minha, né, do que qualquer outra coisa. Eu acho que a gente precisa quebrar essa lógica de que ter uma autoridade que vai fazer a coordenação, ela não é monopolista da regulação de IA. O que eu quero dizer com isso? As autoridades hoje já existentes, a Anatel, por exemplo, pensar IA e infraestrutura crítica de telecomunicações. A Anatel, ela vai ser a reguladora primária. Ela tem que ser a reguladora primária para, por exemplo, todo o esquema de licenciamento, né, que ela já faz de autorização. A ANS, a mesma coisa, né? Se você vai ter ali coisas desse tipo. E aí o texto ele pode ser melhorado para que esse exercício de deferência à reguladora setorial exista. Mas é super importante, eu acho, a gente ter alguém que faça esse diálogo entre setores. Porque cada vez mais a gente vai ver IAs que, de novo, elas estão trazendo modelos de linguagem que são transsetoriais.
e você também tem alguns espaços que não são tão regulados, né? E aí você vai precisar ter alguém que faça esse caldo acontecer. Por isso que eu, particularmente, e aí eu tenho visto propostas muito interessantes, até do próprio setor privado, que inclusive outra parte discorda, que a gente precisa sim ter uma coordenação geral. Agora, quem vai ser, aí é uma questão que a gente pode amadurecer, mas simplesmente dizer que não vai haver uma coordenação geral ou de que não vai haver uma autoridade reguladora para fazer esse mandato mais transversal, eu acho que isso só vai ser prejudicial, inclusive para a segurança jurídica, seria um tiro no pé, tanto para a proteção do cidadão e da cidadã, como também dos próprios interesses econômicos. Tem um outro ponto que eu acho muito interessante também, que vem surgindo de melhoria no texto, que a gente tem um capítulo programático para dar reforço à necessidade de políticas públicas. O Marco Civil da Internet tem um dos capítulos mais bonitos, que é o último capítulo, que ele fala dos deveres do Estado, e que é um dos mais descumpridos do Marco Civil da Internet. Mas ele passa uma mensagem política muito importante. O que a gente quer em termos de políticas de Estado e não de governo para o desenvolvimento e uso da internet no Brasil? Tem questões de interoperabilidade, de software, outras coisas. Será que a gente pode adotar um capítulo programático desse numa futura lei de inteligência artificial? Penso que sim, porque tanto vai responder a esse dever positivo e não apenas negativo do Estado, mas vai permitir que também a linguagem normativa do projeto de lei ela seja uma linguagem programática de políticas públicas para concretizar o aspecto gelado da lei, né? Porque é aquilo, né? A gente tem muita lei que não pega no Brasil. Para essa lei pegar, inclusive um capítulo desse ponto de vista simbolicamente e politicamente forte, me parece interessante. Uma outra questão que também acho que vem surgindo é uma linguagem que aí é uma questão própria do Brasil e dos países do sul global, que olhe para os direitos sociais, não apenas individuais. Explico. Nas cadeias de valor, quem sofre com a precarização da mão de obra, por exemplo, para rotulagem de dados para treinamento de máquinas, ou mesmo com a extração ilegal de minerais para construção de chips, né, a infraestrutura humana e material da inteligência artificial, são os países do sul global, como o Brasil, né? A gente viu até reportagens investigativas jornalísticas falando dessa extração na Amazônia, no Quênia, etc. Então, essa é uma linguagem que acho que pode aparecer mais forte, mais saliente no projeto de lei e, consequentemente, ser mais afirmativa de direitos. E, por fim, tem uma questão que eu acho que é bem, bem complexa, que é a questão de direitos autorais. O projeto de lei ele traz isso, tem propostas que vão bem além do que esse projeto traz, mas que me parece que a gente não pode driblar esse debate. Tem que, para trazer segurança jurídica, ter ali um mínimo de algum tipo de regra e talvez utilizar a própria ideia de sandbox regulatórios para modular isso ao longo do tempo, né? Então, esses são principais pontos que eu gostaria de trazer. Depois, se a gente tiver tempo, eu queria falar um pouquinho mais sobre as IAs fundacionais, mas é esse o tipo de debate que a gente precisa. Acho que a gente precisa olhar para o texto, encarar que tem um texto que ele é o piso, né? É o texto base, e fazer uma construção, enfim, que seja dialógica para com ele, né? De novo, aí aqui eu quero, inclusive, parabenizar as entidades associativas, principalmente do setor privado, que têm encaminhado propostas que dialogam com o texto, que simplesmente não dizem, não queremos a lei, voltemos ao 2120. Isso acho que é fora de cogitação hoje, de novo, dentro da conjuntura política internacional, não é nem a nacional, para o debate que a gente quer sobre a inteligência artificial no Brasil. Já vou direto, Rodrigo. Bruno, espetacular. Nossa, é muito bom participar de debates assim, porque é disso que a gente precisa, né, Bruno? A gente entendeu na conjuntura política nacional que, assim, a gente tem que ir com o que a gente tem. Então, é o nosso dever participar disso e fazer as contribuições. Eu queria só aproveitar que você falou das agências de IA, né, e deu o exemplo do Reino Unido. Eu adoro todos os exemplos do Reino Unido, mas acho que é importante a gente colocar que o Reino Unido treinou todos os funcionários públicos em inteligência artificial por 2 anos. Fez um investimento, todos os funcionários públicos são treinados e capacitados para IA.
Então faz sentido ter uma agência, porque ele tem pessoal capacitado, né? Isso é um grande problema nosso aqui no Brasil, além do tamanho, além do déficit orçamentário, além, né, de toda a questão de estrutura, a nossa própria ANPD, que fica lá lutando para conseguir fazer as coisas, é a capacitação, e não desmerecendo os nossos funcionários públicos, não é isso, é que é um tema extremamente técnico e complexo. Mas, Bruno, tudo que você foi falando, eu já tinha notado aqui, foi realmente muito bom. A gente está falando de interoperabilidade, é um ponto que a gente concorda, precisa ser interoperável, não só mundial, mas aqui no Brasil também. Então, o que está acontecendo hoje, se você olhar na Câmara, depois da propaganda da Volkswagen, né, com a Elis Regina, surgiram 3 projetos de lei para falar sobre IA, uso de imagem pós-morte, não sei o quê. Gente, a gente já tem um debate concentrado no Senado, que vai voltar para a Câmara, mas é muito válido toda essa movimentação, mas a gente precisa concentrar tudo num só, senão vão ficar puxadinhos e aí o negócio não vai andar direito. Então, quanto mais completo for, melhor para a gente. Então, a parte de direito autoral é um ponto que tem que estar, porque os sistemas de IA são treinados com dados. Né? E qual vai ser a regra? A gente vai ter exceção para inovação, que é algo que a gente defende, que a mineração de dados para fins de inovação precisa ser livre, precisa acontecer, e a segurança jurídica, nesse sentido, se está lá na lei previsto, né, é um ponto super pró-inovação e é algo que as empresas precisam para conseguirem inovar. Né? Ah, não, vai precisar de consentimento antes. Gente, uma startup, não dá um volume absurdo de dados. Então, precisa ter esse olhar também equilibrado, pensando em pontos que podem passar batido, né? Mas base de dados é fundamental, acesso a esses dados, respeitando o direito autoral. Então, vamos fazer uma brecha na lei aqui para garantir que as empresas que, para fins de inovação, possam utilizar, e aí, sei lá, faz uma regra específica, mas para que elas tenham acesso, e não tenham que sair pedindo autorização, porque aí já fez uma quebra. Você falou da infraestrutura crítica, e eu lembrei de um outro ponto importantíssimo, de novo, trazendo interoperabilidade, cibersegurança. Não adianta nada a gente estar falando de IA aqui e não pensar em segurança cibernética. Uma coisa está ligada à outra. Inclusive, outra discussão, né, Bruno, que estão falando, uma nova criação de agência, um novo. Então, assim, a gente está discutindo hoje a Política Nacional de Cyber e a gente está discutindo a regulamentação de inteligência artificial. Tem que ter uma previsão de algum nível de segurança ali, porque de novo, são muitos dados, é muita coisa, e é algo que é positivo, porque traz educação, conscientização, né, tanto para as empresas quanto para os cidadãos, para estarem preparados para esse novo mundo que é 100% digital, rápido, online e tudo. A questão do capítulo programático, citando o Marco Civil da Internet, eu até fiquei sensibilizada aqui. É isso, Bruno. Não adianta uma lei tão restritiva, dura, escrita em pedra, porque ela vai morrer. Né, num tema que todo mundo está discutindo, a gente tem a oportunidade de fazer algo que faça sentido, tanto para mim CPF, quanto para mim CNPJ, quanto para todo o ambiente de inovação. E a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. E a referência do Marco Civil da Internet é maravilhosa, porque foi um trabalho conjunto, né? Foi consenso, todos os lados ali conversando e tentando o melhor. E esse capítulo em específico é isso. Traz o executivo junto para a responsabilidade, porque a gente depende dele. Né? A EBIA, a nossa querida estratégia brasileira de inteligência artificial, com todas as críticas que ela pode ter, ela é uma estratégia nacional, ela colocou o Brasil no mapa. Eram só 33 países quando o Brasil lançou a sua estratégia. A gente está lá no mapinha dos países que têm estratégia nacional. Ok, não tem orçamento? Não, mas a gente tem uma outra realidade. Tem a vontade. Né, já é muito. E ela está sendo revisitada, Bruno, por isso que eles estão né, mais quietinhos, está num processo de atualização, o que é fantástico. Porque, assim como você disse, o trabalho da Comissão de Juristas foi feito há 1 ano. Hoje, a IA que foi pensada quando pensar em regular, já é IA banal. A gente tem modelo fundacional, que você ia comentar, a IA generativa, que já está né, bombando. Então, assim, aí eu pergunto, não é minha área, né, assim, não sou advogada, mas como a gente conseguir fazer
uma lei que seja flexível, que consiga atender essas novidades que vão chegar. E eu tenho certeza que vai chegar um outro modelo, que a gente não está nem pensando, né, um outro tipo. Mas, por exemplo, os modelos fundacionais, né, que eu crio aqui, ela pode ser base para qualquer outro tipo de IA. Se eu garanto que esse primeiro seguiu todas as regras, né, teve anonimização, respeitou a privacidade, usou uma base de dados robusta, é explicável, né, é muito mais fácil que sair de lá já está com meio caminho andado para garantir todos os direitos fundamentais e a proteção à vida. Então, eu acho que os debates são incríveis, porque quanto mais a gente vai conversando, mais a gente vai vendo, e tem ponto que a gente não vai ter resposta, né? Que nem a gente conversa muito com engenheiro, com pessoal técnico, mesmo engenheiro de software, cientista da computação, eles falam, não, isso aqui não tem como fazer. Eu falei assim, não, mas como não tem como fazer? Né? O relatório de transparência. Eu falei assim, impossível, eu não consigo, eu só consigo ir até aqui, depois... E ainda mais respeitando o segredo comercial, né, e tudo. Eu falei assim, e aí a gente volta àquela, para quê que quer saber? Qual é a necessidade? Quanto de informação precisa ter? E olha que é uma dúvida que meu, né, do lado de política pública, tenho muito interesse, porque sim, precisa ter, porque é assim que eu gero confiança aqui no cidadão. Mas aí tem o técnico falando, mas eu não consigo dar. E porque eu não consigo dar, quer dizer que não é confiável? Não, quer dizer que é um modelo que a partir de um determinado momento eu já não consigo explicar, mas será que não é suficiente eu mostrar qual foi minha base de dados, o que eu estava pensando no início? Enfim, são várias perguntas, são N possibilidades. Bruno, eu acho que vai ser difícil a gente sair com um texto que todos vão estar satisfeitos. Eu concordo com você que quando a gente tinha o 2120, né, uma carta de princípios, de fato, né, foi um trabalho, foi construído, então era uma outra realidade. E, na verdade, se você for olhar os princípios ali, o Brasil já é signatário, que são os princípios da OCDE, né, e a gente precisa falar de responsabilidade, a gente precisa falar de governança, e a gente precisa definir bem os riscos. Porque, senão, a gente, empresa privada, o setor de tecnologia, não vai ter nenhuma segurança jurídica para operar no Brasil. Porque, né, vai ficar muito frouxo. Então, sim, a gente também concorda, né? Só que precisa ser de uma forma flexível, que faça sentido, né? Que permita ainda a inovação, que permita o ser da inteligência artificial, que ela erra para acertar. Né? Agora fica o zoom ele fazendo assim quando eu falo. A inteligência artificial erra para acertar, e isso já diz muito sobre o tema do objeto da regulação aqui. E aí, só pegando o gancho do que você falou, Bruno, sandbox. Gente, sandbox regulatório, o conceito é maravilhoso, é algo que faz sentido, e a ANPD está agora com a consulta pública para definir o sandbox regulatório voltado para o uso de sistema de IA, usando dados pessoais. E a gente precisa de iniciativas como essas, eu já disse e eu repito, são iniciativas assim que fazem diferença. Se você conversa com uma pequena empresa, a primeira coisa, a gente tem linhas de financiamento da Embrapi, né? A gente tem a FINEP, voltados exclusivamente para projetos de IA, tem programas maravilhosos em universidades pelo Brasil inteiro, e ambientes como o sandbox regulatório, né? A Anatel tem o pessoal da saúde tem outro, a NPD agora desenvolvendo, é o que vai garantir que a gente tenha sistemas de IA robustos, né? Centrados no humano, responsáveis, ali com apoio do regulador para garantir que tudo esteja nos conformes e que ela sinta confiança, né? Precisa ter regras claras para que a confiança seja dos dois lados, mas para que ela possa errar sem medo. A gente só vai crescer se a gente errar, e aí a gente levanta e acerta de novo. Bom, chegaram várias perguntas aqui, a gente tem mais uma meia horinha, a gente combinou de ficar até 10h30. Eu queria, como chegaram várias perguntas, eu queria pedir para vocês tentarem ser um pouco mais sucintos nas respostas para a gente conseguir dar vazão aqui. Tá. Imagina, Lauren, foi ótimo. E todos os comentários que estão chegando aqui estão dizendo o tanto que está sendo didático aqui essa conversa com vocês. Eu queria abrir a primeira pergunta do professor João Paulo, que eu sei que tem uma pergunta para vocês. Muito rápido, Lauren e Bruno. Nós aqui, um grupo aqui do CIFOR, participou da tradução das normas ISO, né, de inteligência artificial. Minha pergunta é se vocês acham que no momento em que a norma ISO ser um requisito e as empresas começarem a demandar certificação, se isso pode ajudar esse ecossistema
de compreensão e entendimento mútuo e a gente pode avançar. É isso. Obrigado. Bruno, você quer começar? Pode ser. Obrigado, professor João Paulo. Então, eu acho que assim, isso daí a gente também viu acontecer com cibersegurança e também com proteção de dados, né? Que você tem um enforcement privado e dessas regras de soft law, que às vezes ele é mais duro, mais intenso, mais prescritivo do que, enfim, outros modelos, outros instrumentos que a gente está acostumado a ver como leis nacionais, né? Então sim, eu acho que isso vai acontecer, já aconteceu em outros cenários, como eu mencionei anteriormente, e por isso que assim tem esse aspecto também pedagógico, porque uma vez que você passa uma lei desse nível, você evita inclusive que a gente perca competitividade, porque senão acontece que nem aconteceu em outros tempos com a nossa indústria, que a gente não conseguia exportar porque a gente tinha que dar um novo banho tecnológico para exportar o carro, entendeu? Então, é um pouco isso. Por isso que a regulação realmente ela vem para ajudar a inovação e a própria competitividade socioeconômica nesse sentido. É lógico, a gente não vai conseguir ser competitivo em tudo, por isso que a gente precisa de política pública, né? E aí o governo brasileiro, junto com o BNDES, vai ter que escolher quais serão os cenários onde que a gente vai ter mais dinheiro mesmo, né? Mais investimento para tanto. E aí a sua pergunta também ela é ótima, professor, porque nesse jeito de corregulação que o PL 2338 pensa, ele abre muito espaço para que o próprio setor se antecipe ao regulador e possa pautar o regulador antes de ser pautado. Com as normas ISO, você tem uma tradução também, porque elas são transversais setoriais, né? Então, o setor de saúde pode buscar esse futuro órgão coordenador ou Anvisa e assim por diante para validar ou para reconhecer os seus códigos de boas práticas. E aqui, de novo, o setor de saúde não é monolítico, né? Tem vários setores de saúde dentro de saúde. Por isso que a estratégia desse tipo de regulação ela é boa porque abre espaço para que o regulador também seja quem está no chão da fábrica pensando e desenvolvendo esses sistemas de inteligência artificial. E aí isso no final vai trazer mais segurança jurídica de fato, porque o projeto anterior ele não tinha esses instrumentos, ele não abria essa possibilidade. E ele inclusive gera um procedimento pelo qual isso pode ser efetivamente demandado e ativado. Vou só pegar o gancho aqui, só para falar. A ABS é a secretária, né? O secretariado executivo do grupo de trabalho na BNT. É um projeto que a gente tem muito orgulho, porque a gente entende que a normalização é o parceiro da regulação, né? No sentido de que traz confiança, traz segurança e é uma norma voluntária. Então, quando a gente fala de IA, de sistemas de IA e tudo, né, a questão de confiança, a gente tem que lembrar que tem um efeito reputacional aqui. Então, a empresa, ela vai focar no uso responsável e ético porque a gente está falando de reputação. Se houver qualquer escândalo, né, o cidadão comum vai olhar e vai falar, não quero usar esse sistema daqui porque deu problema. E as normas ISO hoje, né, a gente já tem 3 aqui no Brasil da ABNT, são uma forma de mostrar que a empresa tem um mínimo de governança, né, entende os sistemas, e aí agora a ideia é a gente ir especificando cada um das normas ISO, né? Mas eu acho que é um caminho incrível, falando em governança, trazer confiança, ainda mais focado em reputação, porque são normas voluntárias. Excelente, Loren. Bruno, obrigado. Bruno, eu queria pegar o gancho nesse último comentário da Loren sobre interoperabilidade. Você comentou o tanto que o projeto ajuda a pensar numa interoperabilidade regulatória ao mostrar alinhamento com as discussões sobre direitos e deveres que estão sendo feitos em outros fóruns. Mas, mais tecnicamente, você acha que o projeto ajuda a avançar na interoperabilidade de dados em quesitos mais técnicos que são necessários para fazer a interoperabilidade de dados mais especificamente? Você acha que o projeto ajuda nesse sentido? Eu acho que um capítulo programático que reforce, que esse capítulo programático ainda não existe, né? Que reforce outras leis que, digamos assim, têm um mandato regulatório
primordial para tanto, como, por exemplo, a própria lei de acesso à informação, né? Porque acesso à informação é isso, é você criar bases de dados interoperáveis, enfim, legíveis por máquina, né? Então, acho que assim, até o projeto de lei de IA, ele tem que ser deferente a essas leis hoje já existentes. Eu acho que ele não precisa avançar tanto. Então, é por isso que eu também sempre tenho ressaltado, aqui eu lembro um dos membros da comissão de juristas, enfim, grande mentor e grande professor de todos nós que faleceu recentemente, o Danilo Doneda, ele tinha uma expressão muito feliz, que a gente caminha para um verdadeiro estatuto jurídico da informação, né? Porque a gente tem o Marco Civil da Internet no Brasil, a Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, provavelmente a gente vai ter no futuro próximo a questão de inteligência artificial, mas a gente não consegue pensar numa pauta emancipatória para o Brasil sem a efetivação desses outros marcos regulatórios. Eu acho que um dos principais deles é a Lei de Acesso à Informação. Se o Brasil não conseguir, de fato, pensar em infraestrutura de dados, e o governo tem grande responsabilidade nisso, em abrir dados, pensa, por exemplo, na vantagem que a gente tem de ter um sistema universal de saúde, com a diversidade de dados que a gente tem, a própria questão do Bacen e outras questões financeiras, aonde que ele pode, enfim, desenvolver até sistemas de IA que vão quebrar barreiras de entrada, ou pelo menos fornecer as condições para ter mais competitividade para atores locais, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a resposta não está no projeto de lei de inteligência artificial, mas na efetivação dessa outra lei, e o governo tem uma grande responsabilidade sobre isso. A sua pergunta, desculpa me estender um pouquinho nela, mas me abre espaço para fazer um jabá aqui, porque na semana que vem a gente vai lançar um relatório de pesquisa sobre temas centrais de regulação de inteligência artificial e interoperabilidade regulatória. E aí a nossa conclusão é que sim, a gente consegue buscar uma interoperabilidade, mas a gente também tem que ser, de certa maneira, um pouco consciente dos riscos dessa interoperabilidade, né? Porque interoperabilidade é isso, a OCDE fala isso há bastante tempo, não é um copia e cola, não é uma harmonização, não é uma colonização. Significa que essas leis elas têm que conversarem, né? Elas não vão ser 100% homogêneas. E aí a gente traz isso nesse relatório que vai sair semana que vem e diz como que a proposta regulatória brasileira tem esses elementos de convergir, mas trazer também as suas especificidades, né? Como, por exemplo, uma linguagem mais afirmativa de direitos e que reconhece as simetrias estruturais no Brasil. E aí por isso que eu acho que a gente tem, inclusive, avançar nesses aspectos ambientais e de outros direitos sociais que são impactados e que têm uma questão diferente no sul global, sobretudo no Brasil. Loren, para você, eu queria colocar uma pergunta da Silvana Mello relacionada a essa autoridade de fiscalização ali da IA. O Bruno mencionou na fala dele que ele entende ser necessário existir um órgão que faça essa coordenação institucional, e eu sei de alguns posicionamentos da ABS que entende que a criação de uma autoridade que seja central pode ser problemático. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse posicionamento do Bruno. Quem é que você entende que deve ser o responsável por coordenar esse diálogo institucional? Como é que deve ser esse agente? Pensando em desenho institucional mesmo, como é que a gente faz para organizar esse debate institucional? Eu concordo com o Bruno, eu acho que tem que ter alguém coordenando, faz sentido, né? Porque a ideia é que seja uma lei flexível, então está em constante evolução. Discordando do Bruno agora, eu acho que faz sentido a gente pensar isso. Algumas ideias surgiram, um conselho, um comitê, mas eu deixaria no executivo, pensando até na EBIA. A gente tem a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial no Ministério da Ciência e Tecnologia. Não sei se seria lá, Casa Civil, enfim. Mas eu acho que faz sentido ter alguém no órgão executivo coordenando com cada representante das agências reguladoras. Cria-se um comitê, um conselho, um grupo para manter atualizado de todos os compromissos que o Brasil assina, porque parece que é óbvio, mas não é. Nem todos sabem das recomendações para uso ético da Unesco, que foram recentemente atualizadas, né? Ou dos trabalhos que estão sendo feitos no GEPAI, por exemplo, que o Brasil é um dos líderes. Então, eu acho fazer sentido um papel de coordenação, mas que envolva todas as agências reguladoras
no executivo. Parece fazer sentido, não sei se seria a melhor estrutura, mas pensando assim, parece que é porque seria isento, né? Estão falando da Anatel ou da ANPD ser esse órgão centralizador. Gente, é impossível não enviesar, porque eles têm um foco. Né? Então, parece que ter alguém que não tenha um setor específico, que veja tudo de forma transversal, faça mais sentido, mas, de novo, aqui é tentativa e erro. Acho que quanto mais a gente tiver um debate, mais a gente vai conseguir ter argumentos para ir construindo uma solução que pareça ser a melhor. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu sei que você já falou, mas se você tiver alguma coisa para acrescentar, porque eu acho que aí é um ponto que a gente pode tentar avançar também, de pensar nesse desenho institucional. Te ocorre algum possível caminho? Você tinha colocado algumas coisas inicialmente, mas queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Aham. Então, eu acho que assim, dado de novo a experiência de outras regulações que tivemos no Brasil, eu fico com receio desse possível órgão que faria essa coordenação geral ser da administração pública direta, porque isso diminui o grau de autonomia dele. Enfim, a gente viu assim, quão importante foi ter uma agência reguladora de Estado, não de governo, para destravar a vacina. Olha, exemplo concreto, tá? No que aconteceu há 3 anos atrás, porque se dependesse de uma decisão de governo, o processo teria sido mais demorado. Enfim, eram pessoas técnicas que estavam lá, né? Então, assim, me parece que é melhor, e aí é onde que a gente tem uma discordância aqui, de que seja um órgão que seja da administração pública indireta, porque aí permite ter mais autonomia. Isso, obviamente, não resolve tudo, mas é o início de uma autonomia. Aí, com quem isso vai ficar é a grande questão. Eu não acho que deva ficar com uma agência reguladora setorial, qualquer que seja ela, Anatel ou Anvisa ou alguma coisa do tipo, porque elas têm expertise setoriais. E aí teria que verificar. Eu não sei também se a gente tem condições, eu acho que não, de criar uma coisa nova, a não sei que a gente fizesse realmente um projeto casado com a EBIA que permitisse fazer o que o Reino Unido fez, como a Lauren colocou, né? Que você coloca ali como um plano estratégico que você vai criar algo e já começa a fazer isso agora, iniciando, sei lá, 2024, né? Então, quem sabe o Ministério da Ciência e Tecnologia possa pautar essa discussão, acho que vai fazer. Mas aí, se tiver que ficar com algum órgão regulador já existente, dos que eu vejo hoje que tem mandato transversal e que tem, enfim, estágios de maturidade muito distintos, né? Um é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que possa até ser uma janela de oportunidade para melhorar os recursos que hoje ela tem, que são precários, né? E outros são não sei, aí teria que ver mesmo, o próprio CAD pensou em um tempo em ser a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais e acabou se criando uma nova, mas eu fico nessa posição, assim, tem que ter coordenação geral e tem que ser uma agência reguladora. Pode ser uma já existente e se for criar uma nova, a gente tem que aprender com o erro do passado. Por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela foi criada só depois que ela entrou em vigência. É desastre. Porque ela entrou e teve que, literalmente, dirigir um carro que estava a 200 por hora. Ela não conseguiu nem engatar a primeira marcha. Posso só aproveitar aqui, Bruno, quando eu disse o conselho, eu acredito que cada agência tem, ela é uma autoridade, né? Ela é autônoma e tudo. Então seria apenas para coordenar, literalmente coordenar, para que todos ficassem na mesma página. Mas os mandatos são das agências. Então não haveria, por exemplo, no que eu imagino, não repetiria o caso das vacinas, porque cada agência já é autônoma e ela sabe como agir. Então, se eu tenho aqui as regras, olha, as diretrizes para vocês validarem sistemas de IA, vocês têm que olhar isso daqui. E o resto é técnico de vocês. E aí cada um age na sua seara. Então, haveria respeito total dos poderes. Bruno, desculpa, você quer comentar alguma coisa, Bruno? Sim, porque eu concordo com o raciocínio da Lore, mas o que eu discordo, o ponto tem setores que não têm essas agências, né? Então você vai precisar ter alguém para fazer isso. E aí é por isso que você, tendo esse órgão regulador, uma agência já existente ou nova,
que cobre essa parte não regulada é essencial, porque senão você também vai criar uma distorção regulatória, enfim, de quem que já é regulado, inclusive pode ser super, hiper regulado e perder competitividade em outros setores, entendeu? Então, acho que esse é um ponto. E aí, o segundo, acho que a gente tem que ser criativo. Inclusive, a gente não tem a previsão de um conselho multissetorial, diferentemente da LGPD. Não sei se tem que ser exatamente o modelo de um conselho multissetorial, mas, por exemplo, também prevê expressamente, como faz a lei das agências reguladoras, de ter um fórum permanente de diálogo entre essas agências reguladoras setoriais. Isso já está previsto nessa lei que é relativamente recente, mas que acho que a gente pode trazer mais deferência a isso. Não tem algumas previsões específicas desse diálogo, né? Mas talvez a gente possa pesar mais a caneta nesse aspecto, porque é importante, eu acho. Só para finalizar, excelente ponto. Não tinha me tocado da lei das agências, e eu acho que é isso. Elas precisam ter esse fórum, independente de qual, porque hoje a gente está falando de IA, mas tem ferramentas, que seja, outras que também são transversais, né? Então, criar, enfim, o diálogo é a resposta para tudo, mas é um bom ponto, Bruno. Vou até anotar aqui para acrescentar, porque eventualmente seja esse o caminho, né? A gente precisa ser criativo com o que a gente já tem aqui. Eu gostei bastante dessa sua última fala. Bruno, vou te colocar uma questão que chegou aqui do Eduardo Paranhos, que está nos acompanhando. Ele te pergunta o seguinte: qual seria o sentido de a NPD regular um tema onde boa parte das soluções de IA sequer usa dados pessoais? Então, aí é uma questão realmente se você vai ampliar o mandato regulatório da NPD ou não. É uma escolha política que a gente tem que fazer. Holanda foi nesse sentido, Reino Unido não foi, Espanha não foi. Outros países europeus ainda vão também delinear isso. De novo, ver qual a escolha política que a gente quer fazer disso. A racionalidade por trás de quem já tomou essa decisão é que essas autoridades de proteção de dados elas têm um mandato transversal, tal como é o desafio regulatório de sistemas de inteligência artificial. Ele não é dedicado apenas para um setor, né? Ele atravessa vários setores. E aí você precisaria alocar isso para alguém que já tem um mandato regulatório geral transversal, como é, por exemplo, a NPD. É importante retomar esse ponto, porque, inclusive, a NPD, na norma de dosimetria da pena dela, ela diz expressamente, ela não pode chegar simplesmente e suspender um banco de dados de uma instituição financeira sem conversar com o Bacen. Ela não pode fazer isso. E ela é deferente a essa agência reguladora setorial. Ela não pode simplesmente suspender um banco de dados de um plano de saúde sem conversar com quem tem um mandato regulatório da questão da suplementar à saúde. Então, de novo, aqui a gente precisa desmistificar uma questão que ter um órgão que faça coordenação geral, ele não vai esvaziar e nem pode esvaziar quem hoje já tem uma regulação setorial. Se a gente vai adotar uma regulação mais de licenciamento no campo da saúde, quem vai fazer isso é a Anvisa, é a ANS, né, no aspecto farmacêutico, assim por diante. Não vai ser esse órgão de coordenação geral, não seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, eu fico por aí. Uma última questão que eu queria aproveitar e também dialogar com a pergunta do Eduardo que também uma das justificativas para essas autoridades de proteção de dados pessoais, de novo, que eu estou emulando o que foi dito e do que foi pensado lá fora, é que são agências ou autoridades que no seu DNA já tem um objeto regulatório que ele é mais plástico, mais flexível, né? Dados, de novo, né, eles podem tomar diferentes formas. Sistemas de inteligência artificial também, né, principalmente com as IAs fundacionais, né, que elas, né, um edifício no qual você vai ter as downstreams applications, né. E aí tem uma questão importante aqui, eu acho, para ver se a nossa regulação ela vai tocar no ponto de IAs fundacionais ou não. Né, a questão da Europa agora tá vacilante, mas se você olha a Executive Order do Biden, ela é bastante forte nesse ponto, ele inclusive conceitua isso, fala de dados sintéticos ou de informações sintéticas, que é o grande risco relacionado à desinformação. Assim, dá medo de pensar que ano que vem a gente vai ver eleições municipais no Brasil e que a cadeia de custo de desinformação será muito menor do que foram nos outros anos,
com sistemas de inteligência artificial, assim, é por isso que é uma discussão de hoje, do presente. Aí imagina como que o Tribunal Superior Eleitoral vai encarar ou não uma nova resolução no ano que vem sobre isso, vai se apropriar de uma discussão que a gente já está tendo no parlamento, o que esse projeto de lei pode prever a esse respeito, né? Excelente. Tem mais duas perguntas, duas ou três muito boas aqui, mas a gente já está próximo do final. Eu vou colocá-las e daí vocês, né, peguem a bola aí conforme vocês entenderem que faça sentido. A primeira delas, eu acho que seria legal o Bruno se posicionar, é do Renato de Melo Moura. Ele pergunta o seguinte, Bruno: para os casos em que tecnicamente não seja possível fornecer explicabilidade, existe alguma estimativa de como esse sistema de IA poderá ser permitido, mesmo sem atender a esse requisito? Essa é a pergunta do Renato. Lauren, daí tem uma pergunta do Rodrigo, que eu acho que seria legal se você se posicionasse. Chegaram algumas perguntas sobre startups e o Rodrigo Amaral é uma dessas pessoas ligadas à startup. Ele pergunta um pouco sobre direito autoral, porque como é que vocês entendem os aspectos éticos e legais do uso de bases públicas para treinar chatbots, por exemplo, dado que em alguns setores, como por exemplo na educação, isso suscita diversas discussões sobre plágio. Então, fiquem à vontade, pensei em direcionar a primeira para o Rodrigo, a segunda para a Lauren, mas se vocês quiserem pegar a bola um do outro aí, fiquem à vontade. Bruno, se você puder começar, acho que seria legal te ouvir sobre a pergunta da explicabilidade feita pelo Renato. Obrigado, Rodrigo. Então, primeiro, vale a pena retomar um ponto, porque o projeto de lei, ele não é um projeto de lei que ele é paralisante para o lançamento de sistemas de inteligência artificial. Por quê? Porque ele dá um voto de confiança no agente econômico para ele poder fazer uma autoavaliação preliminar se a sua IA é de alto risco ou não, e a partir disso desengatilha obrigações muito específicas, como por exemplo de IA de alto risco, que vai ser uma avaliação de impacto algorítmico e assim por diante. Então, por exemplo, ChatGPT e outras coisas teriam nascido e nasceriam caso a lei brasileira ou qualquer outra lei tivesse vigente, porque não é um esquema de licenciamento, você não tem que pedir autorização, esse é o padrão para você lançar um sistema de inteligência artificial. Aí, de novo, pode ser que as agências reguladoras setoriais adotem um caminho e já venham adotando um caminho diferente, como, por exemplo, em setores muito específicos como o de saúde, né? Tem alguns aspectos que já tem todo esse objeto de licenciamento. E aí, por isso que a pergunta ela é muito feliz, porque o projeto de lei procura assegurar alguns direitos que são transversais para qualquer tipo de IA de alto risco e alguns direitos que são específicos apenas para IA de alto risco. Alguns direitos transversais são justamente o de transparência. Então, a pessoa ela tem que saber que uma vez que ligou alguém para ela, o que ela está conversando no call center, é um sistema de inteligência artificial. Para muita gente, para grande parte da população brasileira, ainda algumas pessoas pensam que está falando com um ser humano. É um direito básico você ter essa transparência. Agora, quando você tem processos de IA de alto risco, como por exemplo, da filtragem de um processo seletivo, que, enfim, ela está intermediando seu direito social ao trabalho, é uma coisa, enfim, bem mais grave do que simplesmente um atendimento de call center, né? Nesse caso, faz sentido você intensificar uma regra onde que você teria pelo menos a explicação de como que o sistema de IA toma aquela decisão, para permitir que você possa discordar dele. E essa discordância é salutar, porque inclusive pode ser melhorado, né, o sistema a partir disso, que é o que de fato aconteceu. Depois que se constatou sistemas de IA discriminando mulheres em processo seletivo, discriminando pessoas negras em processos seletivos, esse contraditório e ampla defesa permitiu que os desenvolvedores pudessem rodar, entender os erros para daí ter processos mais resilientes. Esse é um ótimo exemplo, porque aí a gente percebe como que regulação torna uma inovação mais responsável e mais resiliente. Acho que esse é o ponto. A gente precisa adjetivar qual tipo de inovação a gente quer. Porque inovação não é corrida de 100 metros. Porque se você lança esses sistemas e eles
irão causar danos, você quebra com a confiança nas trocas econômicas. Se você tem sistemas de inteligência artificial que produzem menos danos e o risco é menor, você tem mais confiança nas trocas econômicas. É uma maratona, né? E é isso que a gente precisa, sobretudo, a nível global e não apenas no Brasil. Excelente, Bruno, obrigado. Loren, se você puder tocar nessa questão do direito autoral, eu acho que é legal, porque a gente recebeu várias perguntas de startups aqui preocupadas. Tá. Não, tá certo. Antes eu vou fazer só um contexto aqui. O Bruno teve a pergunta, né, de dados, a importância de dados abertos e tal. A gente falou também na necessidade de ser agenda de Estado. Gente, tecnologia ainda não é uma agenda de Estado. Não é porque a gente não tem infra, a gente não tem conectividade, a gente não tem nem base de dados aberta, que inclusive tem um projeto de lei específico, né, para dados abertos do governo disponibilizar enfim, as empresas poderem ter onde treinar os seus sistemas com dados confiáveis. Só citando um exemplo, a França fez um plano de nação, né, investindo um valor alto de euros para criar dados em francês, porque os sistemas de IA são treinados com dados. E hoje, se a gente pensar na base de dados disponível em português, é pouquíssima. Por isso que, porque é tudo dos Estados Unidos. Sim, gente, porque tudo está disponível em inglês. Então, a gente precisa ter um esforço coordenado aqui para a gente criar uma base de dados em português do Brasil, né, considerando todos os sotaques. A gente tem os nossos exemplos de IA, tem o Sabiá, que é incrível. Então, mas isso tudo foi feito a muito custo. A gente precisa de apoio do governo para conseguir facilitar a vida das startups. Imagina você ter uma base de dados disponível ali que você possa confiar e só falar, olha, treinei o meu sistema de IA ali com os dados que me foram disponibilizados pelo governo. Esse é um ponto que a gente precisa falar, essa política pública que ajuda e muito, né? É um investimento que não seria tão alto, mas considerando o tamanho do Brasil e o papel que a gente pode desempenhar na área, isso tem que ser considerado. Sobre proteção de direito autoral, o que a gente defende é que haja exceção para a inovação. Isso desde sempre, né? E aí tem linhas de quem é contra, de quem é a favor ao direito autoral. Você está na internet? Não. A gente respeita, mas se é para fins de inovação, se é para eu poder treinar um sistema usando o trabalho de alguém, né, que tem um lastro, que é confiável, que eu posso melhorar, isso faz todo sentido. E aí tem mecanismos, tem o pessoal, a turma que é especializada nisso, mas o que a gente defende é que tenha sim uma exceção à lei para fins de inovação, para que as startups, as pequenas e as médias empresas possam usufruir, usar todo esse material que está disponível aí sem infringir nenhuma norma, né, inovar sem medo. É o apoio que a gente acha necessário para criar um ambiente de inovação aqui no Brasil. Então, mas não adianta apenas a gente falar em lei de proteção intelectual se a gente não falar de disponibilidade de dados abertos. Bom, eu tenho várias outras perguntas aqui, mas infelizmente não vai dar para a gente colocar, que a gente já atingiu o nosso horário. Ficou faltando alguns temas interessantes aqui, como o Bruno falou da taxonomia de riscos, ali espaço que existe para o PL melhorar nesse sentido, que ele ter ouvido a Loren, mas infelizmente não vai dar tempo. Fica aí, acho que a deixa para outros encontros, outros debates. Queria agradecer imensamente o Bruno. Bruno, acho que vários comentários positivos, as pessoas adoraram os seus posicionamentos. Loren, o mesmo, né? As pessoas já tinham gostado muito dos comentários, dos seus posicionamentos no primeiro evento, agora não foi diferente. Queria agradecer imensamente vocês dois. Fechamos aqui o nosso ciclo com chave de ouro e queria agradecer o professor João Paulo, o professor Glauco Arbix, todo o apoio que foi dado para a realização desse ciclo. Muito obrigado. Loren, Bruno, se vocês quiserem falar algumas palavras finais aí de encerramento, vai ser ótimo ouvir vocês. Bom, só agradecer mais uma vez. Eu acho que fica o pedido para um ponto 2, né, não, Bruno? Para a gente ter mais uma vez. Isso só mostra, a gente está aqui há 1h30 e a gente não conseguiu aprofundar especificamente em nada. A gente precisa ter mais ambientes como esse. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Rodrigo, professor João, prazer revê-los. Obrigada pelo convite. Contem sempre conosco. O esforço da ABS é legítimo, a nossa intenção é realmente ajudar, é isso que o Bruno falou, não adianta criticar por criticar, não, a gente está ali tentando construir em conjunto, a gente só quer ser ouvido com os nossos argumentos, contem sempre conosco, obrigada mais uma vez, Bruno, prazer enorme ter essa troca com você. Obrigado, Loren. Obrigado, Rodrigo, professor João.
pelo convite. Eu queria, enfim, parabenizar super, porque a Universidade de São Paulo, né, a Academia das Universidades, tem esse papel historicamente, né, de construção de pontes, né? E acho que a gente precisa, enfim, o diálogo no Brasil está muito interditado nos últimos anos, então até dá uma esperança ativa, conversas como essas. E aí eu secundo o que a Lauren pediu, talvez aqui uma nova oportunidade para talvez a gente fazer uma discussão quando sair o substitutivo, que parece que deve sair nas próximas 2 semanas. Acho que ali a gente já também tem uma coisa mais concreta ainda que paute o debate. Bom, todo mundo falou de um outro evento, hein? Então eu vou cobrar vocês para um próximo debate. Bom, então obrigado, gente. Não quero, né? A gente tinha combinado 10h30, então chegamos ao fim. Super obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Tchau, tchau. Até logo.